Sexualidade é um assunto bem complexo, né? Principalmente quando a gente olha por um viés espiritual. Com base nas ideias de Fernando Gonçalves, hoje a gente vai mergulhar em como algo criado para ser um presente divino pode, às vezes, se tornar uma verdadeira prisão. E mais importante, como a fé, segundo ele, oferece um caminho de volta para a liberdade. Olha, para começar a entender tudo isso, a gente precisa partir de uma ideia fundamental. A sexualidade humana, lá na sua origem, foi criada por Deus como algo bom. Isso não é um detalhe, sabe? É a base de tudo. Quando se entende a sexualidade como um presente sagrado e não como algo sujo ou vergonhoso por natureza, a perspectiva sobre as dificuldades que vêm depois muda completamente. Então, para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser mais ou menos assim. Primeiro, a gente vai entender a intenção original por trás desse dom e como ele acabou sendo distorcido. Depois vamos aprender a identificar o que o autor chama de prisões invisíveis. A partir daí, a gente explora a promessa de libertação, um caminho prático para chegar lá e, por fim, como construir e, claro, manter uma vida nova. Beleza, então, mergulhando na primeira parte. Antes de falar dos problemas, o autor nos convida a entender qual era a intenção original. Se a sexualidade é um presente divino, como ela foi, de fato, projetada para ser? E é aqui que o conflito todo aparece, sabe? De um lado você tem o ideal, a sexualidade como uma ferramenta poderosa para a união, para amor, para intimidade de verdade. Do outro lado, a gente vê a realidade distorcida que o autor chama de prisão espiritual. É quando esse mesmo presente se torna uma fonte de dor, de confusão, afastando a pessoa de Deus e de si mesma. É o contraste gritante entre o propósito original e a sua perversão. E para a gente ter uma noção da profundidade disso, o texto usa uma metáfora poderosa da Bíblia lá de Efésios 5. A união no casamento é apresentada como um espelho da relação entre Cristo e a Igreja. Pensa só, uma relação de entrega total, de sacrifício, de uma intimidade profunda. Isso eleva a sexualidade a um nível muito acima de um simples ato físico. Ela vira um símbolo espiritual. Ok, já entendemos o ideal, né? Agora a gente precisa encarar o problema de frente. Na segunda parte, o autor detalha o que são exatamente essas prisões invisíveis e como essa distorção do presente de Deus acontece na vida real das pessoas. E aqui está a definição-chave. O autor não está falando de grades de ferro, mas de laços internos invisíveis. São aqueles padrões de comportamento que se repetem, pensamentos obsessivos, sentimentos que nos prendem em ciclos de dor. Muitas vezes isso tem raiz em traumas do passado ou em influências negativas que a gente nem percebe. São correntes que não se vê, mas cujos efeitos são devastadoramente reais. Isso levanta uma questão super importante, né? Se essas prisões são invisíveis, como é que a gente sabe se está dentro de uma? Bom, o texto oferece alguns indicadores bem claros para a gente ficar de olho. E os sinais são bem concretos, bem do dia a dia. O autor aponta para vícios, como o consumo de pornografia, o envolvimento em relacionamentos tóxicos que só drenam nossa energia, aquele sentimento constante de vergonha e culpa, até uma sensação de que a vida espiritual não sai do lugar. E mais, a angústia emocional, como ansiedade e depressão, pode ser, segundo ele, um sintoma de que tem uma batalha espiritual mais profunda rolando. E aqui o autor traz um ponto bem teológico, bem específico para explicar a origem dessas distorções, os sedins. No contexto desse texto, eles são descritos como influências demoníacas que trabalham ativamente para espalhar mentiras sobre a sexualidade. O objetivo? Distorcer o propósito de Deus e levar as pessoas justamente para o aprisionamento. Bom, depois de olhar para o problema, a boa notícia é que a análise não para por aí. Agora, a gente foca na solução. A mensagem aqui é de pura esperança, centrada na promessa de libertação. E a base de toda essa libertação, segundo o autor, é uma palavra: graça. Esse versículo resume o ponto central. A liberdade não é algo que se conquista na raça, por esforço próprio ou por merecimento. É um presente. E isso muda toda a dinâmica da luta. Deixa de ser uma batalha de autossuficiência para ser uma de dependência de Deus. E para ir mais fundo nisso, o texto coloca o sacrifício de Cristo como o evento que tornou essa libertação possível. É apresentado como a chave mestra que quebra as correntes espirituais e oferece um caminho real, não só para a liberdade, mas também para a cura, inclusive na área sexual. Mas claro, receber esse presente pede uma resposta. E essa resposta é o arrependimento. Só que não do jeito que a gente costuma pensar, como um simples sentimento de culpa. O texto define como uma decisão ativa, é uma mudança de rota, uma virada de 180 graus, abandonando de vez os padrões destrutivos para seguir na direção de Deus. Certo, a teoria é incrível, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia?
Essa próxima sessão detalha o caminho prático que o autor propõe. Quais são os passos concretos para sair da prisão e começar a caminhar em liberdade? E o processo é apresentado em 5 passos bem claros. Tudo começa com uma autoavaliação honesta, sem máscaras. Daí vem o arrependimento sincero, que é a mudança de direção. Depois, um passo super ativo, a oração de renúncia. E para se manter livre, 2 elementos contínuos: renovar a mente e, algo fundamental, buscar o apoio de uma comunidade. Agora, tem um passo aqui que o autor destaca bastante. A tal da oração de renúncia. A ideia é que não seja uma oração genérica, é um ato intencional, super específico de dar nome aos bois, nomear os vícios, os hábitos, até os relacionamentos tóxicos, e declarar verbalmente a liberdade sobre cada um deles, usando como base a autoridade do nome de Jesus. Mas olha só, a libertação inicial é só o começo da jornada, né? Manter a liberdade é outra história. E esse versículo de Romanos aponta exatamente para isso: transformar-se pela renovação da mente. O argumento do autor é que para a mudança ser duradoura, precisa de um trabalho contínuo. É preciso desaprender as mentiras antigas e substituí-las ativamente pelas verdades da Bíblia. E essa ideia de manter a liberdade nos leva direto para o nosso último ponto. Sair da prisão é uma coisa, mas como garantir que não se vai voltar para lá? Essa sessão foca exatamente nisso. Como construir e sustentar essa nova vida de liberdade. Manter a liberdade, segundo o texto, exige um novo estilo de vida, super intencional. Isso inclui uma vigilância constante para não cair nas armadilhas antigas, aprender a identificar e evitar os gatilhos e, claro, nutrir a vida espiritual com oração e meditação todo dia. E o ponto crucial: não é uma jornada solitária. Prestar contas e ter a liberdade de confessar as lutas para outros são ferramentas essenciais de proteção. E essa citação aqui, nossa, ela mostra de um jeito bem forte o porquê de tanta ênfase na vigilância. A ideia é que a batalha espiritual é contínua. A libertação não é um passe livre para o fim das tentações. Por isso, para se manter livre, é preciso uma postura constante de alerta, de sobriedade. E no fim das contas, a gente termina com essa reflexão. O que essa análise nos mostra é que a jornada da prisão para a liberdade não é um evento passivo, sabe? É um caminho que exige compromisso dia após dia. E isso nos deixa com uma pergunta final que ecoa muito além desta conversa. Que tipo de dedicação, que tipo de compromisso diário essa construção de uma vida nova realmente exige?